Começando hoje por aqui mais um Terrante Responde, aquele programa cheio de perguntas, as perguntas que vocês fazem durante a semana e eu respondo aqui de sábado, né? Então hoje a gente está respondendo as perguntas desde o último programa até hoje e agora você pode deixar o seu comentário aqui embaixo que eu vou responder na próxima semana as dúvidas sobre esse hobby que a gente tanto gosta. Então não vamos ficar enrolando por aqui, nunca dá para enrolar porque afinal de contas tem muita pergunta e eu já estou enrolando falando aqui um monte de coisa. Mas então se inscreva aqui nesse canal, também deixe sua curtida, deixe seu comentário, deixe a sua resposta para, sei lá, às vezes eu respondo não de uma forma tão legal e aí as pessoas complementam com alguma resposta melhor. Também deixe sua pergunta e também mostre esse vídeo para algum amigo seu, tenho certeza que vários deles têm um monte de dúvida também. E se torne membro do canal Terrante por só R$5. Teremos vendas nessa semana, então fica ligado porque eu vou vender um monte de coisa que veio lá da Ásia junto comigo. Então vamos ver quais são as perguntas de hoje. O Antônio, ele sempre perguntando por aqui, na verdade ele tinha perguntado já na outra semana, só que não deu tempo de entrar no último programa, então ficou para esse. Ele está dizendo aqui, ele está fazendo um comentário aí sobre um dos últimos programas que a gente fez, e a pergunta dele em relação às ilustrações das caixas dos modelos, Hot Wheels e as rodas. São os mesmos designers que criam as miniaturas que fazem essas ilustrações? Ou existe uma equipe de ilustradores só para essas ilustrações? E as rodas, sendo modelos com designs próprios e por vezes genéricos para se assemelhar a diversos modelos reais e se encaixar com diversas miniaturas, como é que é a criação delas? Bom, primeiro as ilustrações das embalagens, né? Tem sim uma equipe que trabalha, né, que faz essas ilustrações muito legais, né, que são uma obra de arte, né, muitas vezes, assim, pelo menos as da linha básica, elas têm aquele padrão, né, de mostrar o carro e tudo mais, super bem detalhado, e nas outras séries também eles mandam super bem, cada vez com um estilo diferente, então muito legal, é por isso que muita gente gosta de ficar com as embalagens ou deixar o carro na embalagem. Eu gosto, eu tenho várias miniaturas que eu não consigo tirar na embalagem, de tão legais que elas são, por conta da ilustração, né? Então é uma obra de arte e realmente é uma equipe muito talentosa que trabalha lá na Mattel. Quanto às rodas, são as ilustrações, né? É uma equipe à parte, não são os mesmos designers que fazem os carros. Mas as rodas, muitas vezes, é o próprio designer que faz as miniaturas, né, que faz o projeto da miniatura. Ele também tem projetos de rodas, né? Então tem vários designers da Mattel que já fizeram e fazem rodas para a linha básica e para outras linhas também. E eles sempre procuram fazer rodas mais genéricas mesmo, parecidas com rodas comuns que existem por aí, ou rodas que são usadas em competições, carros clássicos também, coisas desse tipo. Então, eles sempre procuram fazer rodas genéricas, mas que caibam em vários estilos de carros, para que eles possam usar a mesma em vários carros. E isso daí é uma economia. Outras marcas, como a Tomica, por exemplo, ou Tomica, eles fazem as rodas parecidas com o carro que vai usá-la, né, com as rodas reais que esse carro usava, né? Outras marcas também, né, essas marcas premium também, eles fazem isso, mas aí é uma escolha deles, né? Não é uma coisa tão econômica, mas com certeza fica um acabamento muito melhor. O Ale Jaral, ele sempre por aqui perguntando também, ele tem algumas perguntas aqui, algumas preocupações. Ele está dizendo que ele veio fazer umas caçadas aqui em São Paulo e ele não achou coisas novas em muitas lojas, né? Ele só achou em uma loja e as outras lojas estavam com os lotes bem atrasados. Ele está falando, claro, da linha básica da Hot Wheels. E então ele tem essa impressão, né, que tem alguma coisa acontecendo, que as caixas estão atrasadas. E também ele tem uma dúvida aqui, porque várias caixas que ele vê que vai abrir uma caixa nova, elas já foram abertas antes e provavelmente já foram mexidas. Então ele quer saber sobre isso e tem algumas respostas sobre isso, né? Primeiro que assim, nessa época do ano é muito comum que esteja nessa situação de lotes mais antigos nas lojas e tudo mais. Por quê? Porque as lojas, elas fizeram os pedidos, né, de compras para abastecer o estoque delas lá para setembro, alguma coisa assim, agosto, por conta do Dia das Crianças e do Natal. Então chegou aquele monte de caixa, eles colocaram à venda, nem tudo vendeu, e aí ficou muito estoque lá parado, e janeiro, fevereiro são meses bem parados mesmo, de compras, de consumo, então acaba ficando parado, e a loja só vai comprar quando aquele estoque abaixar. Ela não vai ficar comprando estoque com mais estoque na loja, né? Algumas lojas especializadas, como a Coleciona, que você falou, e lojas de internet, elas sempre estão abastecendo com lotes mais novos,
porque elas têm um foco no colecionador, né? Então eles sabem que o colecionador vai lá para procurar coisas novas, então eles sempre estão fazendo isso para atender esses colecionadores. Mas para as outras lojas de brinquedo, Hot Wheels é só mais um item, então assim, ninguém está muito preocupado em ter o melhor lote ou um lote mais novo, né? Eles querem ter o produto lá, assim como a Barbie, assim como outros produtos que vão sempre, Lego, né? Vai tendo o que está no estoque. Quando acaba o estoque, eles pedem coisa nova. Então, é esse mecanismo. É por isso que você não vai encontrar tanta coisa. E é aquele velho problema que a gente está sempre falando, né? Com essa popularização aí de que todo mundo vai ficar rico revendendo Hot Wheels. Chega um lote novo nas lojas, o pessoal sai correndo, vai lá, pega as melhores miniaturas e deixam as piores, né? As piores, assim, para colecionadores que não se interessam, deixam lá na loja. Então, essas miniaturas demoram para sair da loja, e aí acaba que demora também para repor, né? Então vira uma bola de neve. Quanto às caixas que parecem que foram mexidas, eu estive um ano passado, né, 2023, em Goiânia, e conversei com o meu amigo André Fleury. Ele é dono de 3 ReHaps ou 4 ReHaps lá em Goiânia. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha aqui em cima, tem a sugestão de vídeo. E eu fiz justamente essa pergunta: por que algumas caixas vêm abertas, né? E ele falou que quando chega uma caixa de qualquer produto, os funcionários eles têm que abrir e conferir se vieram todos os itens lá dentro, né? No caso da linha básica Hot Wheels, eles têm que conferir se vieram 72 itens. Então por isso que chega, o funcionário dá uma olhadinha se veio tudo e recoloca lá. Pode acontecer de algum funcionário pegar e tirar uma miniatura para revender? Pode acontecer, né? Existe esse tipo de coisa, é errado, né? Eu não posso nem dizer que é um crime, mas é errado, e algumas lojas não percebem isso, outras lojas percebem. Se você perceber, você pode fazer reclamar na loja, né? Porque isso não pode acontecer, mas geralmente é para as pessoas, para a loja conferir se veio tudo direitinho. O Júnior Fernandes, ele sempre por aqui também faz perguntas. Ele quer saber se tem algum catálogo de produtos da Mini GT, e nos moldes, né, de Hot Wheels e Matchbox, e se tem algum canal de venda oficial da Mini GT na internet. Bom, primeiro que assim, o catálogo de Mini GT você pode usar o do próprio site oficial da Mini GT. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O site deles tem bastante informação sobre tudo que eles produziram. Não está totalmente completo, não está sempre totalmente atualizado, mas é uma ótima referência, você pode olhar por lá. Tem também o site Mini GT Fandom, né, que é o wiki, que você também pode olhar por lá, mas ele está desatualizado, ele não está muito atualizado. Parece que as pessoas que cuidam desse site não estão tão interessadas assim, em atualizar, mas são 2 referências que você pode dar uma olhadinha. E não tem, até onde eu saiba, nenhum canal de vendas oficiais da Mini GT. Você vai encontrar em revendedores especializados em miniaturas. Aqui no Brasil não tem nada oficial, mas você consegue comprar pela internet, você consegue comprar de algumas pessoas aí que importam. O Fogarel, ele tá dizendo aqui que em 2024 o Camaro vai ser extinto. Pois é, né? Vai ser o último ano de produção. O último ano de produção foi em 2023. Então será que a Hot Wheels irá deixar de produzir o Camaro por conta da extinção dele? Olha, se não existem mais Camaros novos, com certeza não terão mais Hot Wheels novos de modelos novos, né? Mas com certeza a Hot Wheels vai continuar fazendo todo ano novos Camaros, só que assim, né? Eles vão usar a criatividade deles para sempre deixar esse produto nas linhas deles, porque é muito popular. Então eles vão fazer o Camaro Tuned, o Camaro com bolinhas vermelhas, o Camaro com asas, enfim, o Camaro da Barbie. Eles vão fazer de tudo para continuar mostrando aí o nome Camaro, né? E quem sabe um dia o Camaro volta. Ele já teve uma época que foi descontinuado também a linha de produção dele, depois ele voltou. Quem sabe ele volte. Mas eu acredito que a Hot Wheels é um modelo icônico para Hot Wheels, né? Tá com eles desde o primeiro dia da Hot Wheels em 1968, né? Tava na primeira linha o Camaro, então eu tenho certeza que eles vão continuar fazendo aí muitos Camaros pelos próximos anos.
O Gabriel Ribeiro Monteiro, ele está perguntando se existe algum fabricante que já fez a miniatura do Kia Picanto. Eu imagino que seja na escala 1:64, né? Mas esse eu não achei. Só achei na escala 1:32, 1:36, alguma coisa assim, da UL. Eles fizeram, mas não é 1:64. Então, se você quiser muito uma réplica do Kia Picanto, você vai ter que pegar em outra escala, até porque eu, pelo menos, não achei na escala 1:64. O Anderson Titon, se é que eu falei o nome dele certo, ele está dizendo que sabemos que sempre que o modelo seria aposentado, a Mattel costumava fazer um final run dessa Mini como uma despedida. No entanto, eles não fazem isso desde 2005. Eles pararam de fazer isso por opção ou simplesmente não houve mais moldes que tenham sido descontinuados. Afinal, existem vários modelos que fazem muito tempo que não são produzidos, mas nunca vi serem oficialmente confirmados como descontinuados. Seria legal se eles voltassem. E ele dá aqui alguns exemplos, né, de carros que ele gostaria que voltasse. Pois é, a Mattel ela é uma fábrica grande, mas ela não tem espaço para guardar todos os moldes. Então, até porque os moldes são bastante grandes, né? Se você deu uma olhada lá no vídeo que eu fiz na fábrica da Ixo, lá na China, se você não viu, dá uma olhadinha aqui na sugestão de vídeo. É um vídeo, é obrigatório para todos os colecionadores para entender como que é feita uma miniatura, e não existe esse material em nenhum outro lugar na internet. Lá você vê que os moldes eles são bastante grandes e pesados, então não existe espaço suficiente para colocar os milhares de moldes de carros da Hot Wheels que já foram feitos até hoje. Então, vez ou outra, eles destroem esses moldes, eles derretem o metal e refazem esse molde para um outro carro, né? Na fábrica da Ixo não, na fábrica da Ixo eles têm lá os moldes de todos os modelos que eles já fizeram até hoje, até porque eles terceirizam, né, a produção deles para outras marcas, então eles têm isso lá sob contrato. Mas a Mattel não, ela vez ou outra destrói alguns moldes para fazer outros. E a linha Final Run, né, uma série que saiu lá no começo dos anos 2000, ela foi mais assim uma série colecionável para ser a última vez que você ia ver alguns moldes, né, que não faziam mais sentido ter na linha básica ou em outras linhas, né, até porque o molde não estava tão legal e tudo mais. E se você for comparar esses carros do começo dos anos 2000 com os de hoje, você vai ver que mudou bastante, né? Assim, modernizou bastante a linha de produção. Então, hoje, os moldes dos carros que existem da Hot Wheels, eles são mais bem feitos, eles têm mais ângulos, eles têm mais detalhes no metal e tudo mais, porque a produção mudou bastante, então não faria sentido guardar ainda aqueles moldes mais antigos. Mas a Mattel ela não fala nada, o que foi descontinuado, o que não foi, se alguma coisa vai voltar, se não vai, assim, não existe nenhuma informação deles, eles estão um pouco se lixando com essa informação para dar para os colecionadores, e aí os colecionadores têm que ficar adivinhando se algum modelo já desapareceu ou não. Como o Opala da linha básica Hot Wheels, ele nunca mais apareceu, então provavelmente esse molde foi descontinuado. Só que não existe uma série chamada Final Run mais por conta disso, então a gente acha que ele foi descontinuado, até porque tem anos que ele já não aparece mais, né? Então é isso que acontece hoje em dia, mas vez ou outra eles estão trazendo moldes antigos, modelos antigos do passado para reviver e colocar na linha básica novamente. Tomara que esses daqui que você gostou voltem algum dia. O Jonas Macedo, ele tá dizendo que ele viu esses dias o filme Gran Turismo, de jogador a corredor, e ele tá perguntando se dá para esperar a Hot Wheels lançar alguma série especial com os carros do filme. Se já tem, pode mostrar pra gente. Tem uma Lamborghini dourada lá que é um espetáculo. Então, eu também assisti esses dias, né, esse filme. Eu tava voltando da Ásia, né, uma viagem longa, imagina assim, foram 13 horas do Japão até Catar e mais 15 horas do Catar até o Brasil, né? Imagina o tempo todo livre que eu tive para fazer um monte de coisa e dormir, né? Então eu consegui assistir esse filme também no avião e até achei legalzinho, razoável, tá assim, bem previsível, né? Aquela coisa de sempre, aquele roteiro que o cara começa tal, com uma cabeça, aí ele aprende um monte de coisa, se dá mal, depois ele vence, aquele roteiro comum de Hollywood, né? Mas parece que foi baseado numa história real, né? Baseado numa história real, e a Hot Wheels não teve uma série dedicada ao filme, né? Acho que ela dormiu no ponto com relação a isso. Ela tem a licença do Gran Turismo, ela poderia ter feito uma coisa bem legal, mas não fez, né? Acho que ela estava focada em outras coisas, mas
tem uma série básica especial que eles fizeram não com os carros do filme, mas tem lá o Nissan GT-R utilizado na academia do Gran Turismo, né, que aparece no filme, que aparece em vários Nissans GT-R, e tem uma réplica desse carro que a Hot Wheels fez. Então, esse Nissan GT-R que você está vendo aí é o do filme, não se tem notícias se essa série vai chegar no Brasil ou alguma coisa desse tipo, mas pelo menos eles fizeram isso. O meu amigo Paulo Magalhães, ele é membro aqui do canal e ele é lá de Portugal, né, até rimou. Ele está perguntando se alguma marca produziu o icônico Ford Sierra RS 500 Cosworth da Texaco, preparado pelo Eggenberger na escala 1:64. Eu não sei se a gente está falando do mesmo carro, mas tem esse daqui da Inno 64, me parece que é esse daqui, então dá uma olhadinha se isso daqui atende às suas expectativas, porque ele está muito bem feito. E também a Tarmac Works fez uma réplica desse carro, né? Não desse carro, mas com essas decorações, mas do Ford Sierra. Então, se você não quiser esse daí, tem da Tarmac Works. Teve até uma grande briga aí, porque a Tarmac acusa a Inno de ter roubado os planos da fábrica para fazer esse carro e outros também. Então esse carro está envolvido em um monte de polêmicas. E ele está perguntando se alguma marca produziu o BMW 528i. Sim, a DCM, se eu não me engano, produziu mais próximo do que você está perguntando, né? Esse carro que você está vendo, mas assim, até tem um acabamento bem legal e tudo mais, mas se alguém souber de mais alguma outra marca que tenha feito réplica desse carro, deixa aqui embaixo nos comentários. E o Volvo 240, sim, o Volvo 240 tem da Matchbox, por exemplo, tem também da Hot Wheels fez, só que a versão perua dele, e tem outras marcas que fizeram também o Volvo 240, né? Inclusive a Tarmac Works também fez uma réplica bem legal do Volvo 240, então você tem algumas opções aí para você escolher. O Thiago, ele tá perguntando por que a maioria das miniaturas da Johnny Line não tem retrovisor. Olha, tem algumas que tem, né, mas isso assim é uma escolha do fabricante, né, porque geralmente o retrovisor ele é complicado de fazer, né, numa escala tão pequena, porque você, assim, da forma barata, você vai colocar um pedacinho de metal ali para parecer um retrovisor. Se você for fazer de uma forma cara, você vai ter que fazer uma coisa mais trabalhada, uma peça à parte, alguma coisa assim. E é sempre um problema, porque se for uma peça à parte pode descolar, mas eles não colocam, inclusive para não machucar as crianças. E também para você não se machucar, né? Imagina a miniatura caindo no chão, você pisa nela e tá aquela pontinha de retrovisor para fora, é sempre um problema, né? Mas isso vai de fabricante para fabricante, talvez agora, com máquinas mais modernas, eles consigam fazer alguma coisa mais nova. A Johnny Line usa muitos moldes antigos, que eles simplesmente limparam os moldes e estão produzindo, então tem pouca coisa nova, inédita da Johnny Line, e aí é claro que não tem muita coisa moderna, não tem muito maquinário moderno, e até por isso também não tem muitas miniaturas com retrovisores. O Antônio, ele de novo por aqui, ele está fazendo duas perguntas, né? Uma delas é sobre a ERPA, né? Que a gente falou, né, tempos atrás, e ele está perguntando se a atuação principal dessa marca é em miniaturas para maquete. Vejo pouca coisa de miniaturas deles até mesmo no site, que nessa escala só me mostrou o caminhão de bombeiros e base com tampa de acrílico para essa escala. Pois é, eles tiveram sempre uma atuação diferenciada, né? Eles trabalhavam bastante na escala HO, que é uma escala de ferromodelista, justamente para você poder colocar os carros e outros itens também, junto com trens, né? Miniaturas de trens para colecionadores de trens, que são muito populares no Japão e na Europa também. Então eles partiram dessa escala. Mas eles têm outras escalas, mas assim, para 1:64, acho que eles nunca quiseram entrar nessa briga aí, porque já tem muita gente brigando. E ele está perguntando também da Kyosho, na escala 1:64, que não tem visto muita coisa, e ele vai no site lá e ele vê que tem escalas maiores, como 1:43 e 1:18, mas 1:64 não fala muita coisa. Pois é, a Kyosho ela teve uma grande história, né? Tem grandes miniaturas, eu tenho aqui na minha coleção, inclusive essa série aqui do Ayrton Senna, né? A Mini GT vai lançar agora, mas a Kyosho já tinha feito no passado. E eles sempre fizeram carros fantásticos. Só que, assim, eles faziam muito isso porque eles vendiam essas miniaturas deles numas redes de supermercados lá no Japão que compravam toda a produção deles, né? Então eles faziam meio que já especializado para isso.
E aí quando rompeu esse contrato dessas lojas com a Kyosho, eles pararam de produzir. Eles produzem agora uma outra coisa, umas miniaturas junto com os livros e tudo, mas não tem nada de novo, assim, nenhum molde novo, nada muito específico. Quando tem alguma coisa nova, eles utilizam moldes de outras fábricas, né? Então, uma pena, era uma marca muito legal, eu era muito fã deles, né? Uma das primeiras marcas premium, mas infelizmente eles não estão fazendo nada de novo, não. O Wanderson Santos, ele sempre perguntando por aqui, ele quer saber se o Hirohata Mercury, que vai sair em 2024, vai ser no lote F ou no lote G ou pack de 5 carros. Não, a gente já falou bastante por aqui dele, ele vai aparecer no lote G de 2024, então fique esperando que em breve a gente vai ter mais fotos dele. Já temos mais fotos dele, né? Você pode ver aí como que ele vai aparecer na linha básica, mas em breve a gente vai ter foto dele na embalagem, a gente vai falar mais dele por aqui. O Eduardo Lamin Júnior, ele também sempre perguntando por aqui, ele está perguntando qual que é o T-Hunt mais raro. Olha, assim, os T-Hunts, eles não são exatamente raríssimos, né? Porque afinal de contas você até encontra, né? Se você for nas lojas, você tiver muita sorte, você pode encontrar, ou então é mais bem difícil de encontrar, mas se você quiser muito, você consegue comprar no eBay, no Mercado Livre, em outros sites por aí. De qualquer forma, o considerado mais raro de todos é o Camaro branco da primeira série de T-Hunts, da série Treasure Hunts de 1995. Foi a primeira vez que eles fizeram essa série e saiu um Camaro branco lá. E muita gente enlouqueceu com ele, né? Afinal de contas é um Camaro, um carro real, e aí muita gente queria ele, e até hoje ele é muito procurado e ele está muito valorizado, porque ele se tornou bastante raro mesmo. Tanto é que muita gente fez até réplicas dele e vende, é uma coisa falsa, né? Mas vende ele como se fosse real, então toma cuidado para não cair nesse golpe, mas ele é bem raro e bem caro também. O Fernando, ele tem uma pergunta técnica por aqui. Existe alguma forma de transformar vidro, que é na verdade uma peça de plástico, né, dos carros, colorido dos Hot Wheels em transparente? Olha, até onde eu perguntei, né, perguntei para o meu amigo Maurício Nunes, que é um engenheiro químico aposentado, e ele me disse que não, que isso não é possível porque o pigmento já está impregnado no plástico, então não seria possível fazer transformá-lo em transparente. Mas se alguém tiver alguma experiência, se alguém conseguiu já fazer esse tipo de coisa em alguma customização, deixa aqui embaixo no comentário, que a gente vai aprender, todo mundo vai aprender com isso. E essas foram as perguntas de hoje, muita coisa legal por aqui, e agora eu fico esperando as suas perguntas para o próximo programa no próximo sábado. Combinado assim? A gente se vê por lá então. Valeu!